Uma outra informação importante, porque diante da infidelidade de alguns deputados do PL na votação da reforma tributária, integrantes do partido teriam aproveitado o domingo para discutir o futuro do partido. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, mensagens de um grupo no WhatsApp mostram que alguns parlamentares protagonizaram uma discussão acalorada, com direito a xingamentos e até ameaça de saída da legenda. O periódico informou que a discussão esquentou quando um deputado começou a reclamar da perseguição sofrida pelos 20 favoráveis à reforma tributária. Já uma outra parlamentar questionou o motivo da reclamação, se os colegas tinham tanta certeza do voto. Em meio às trocas de acusações e xingamentos, o parlamentar que reclamou da perseguição disse que o PL parecia um casamento forçado e lamentou a entrada de aliados de Jair Bolsonaro no partido. Vamos repercutir essa informação com o Thiago Pavinato. Pavi, o que essa briga dentro do PL nos diz sobre a situação da sigla? É normal? Esse tipo de episódio acontece em bancadas muito numerosas ou isso aponta para falta de unidade? Olha, a discordância ela é natural, ela é saudável para a democracia. Não existe democracia sem contestação e um país do tamanho do Brasil, com partidos inchados, como é o caso do PL, é óbvio que vai haver discordância. Não existe aqui, existe até partidos como o PT, em que o Lula ele fecha a questão, você não pode discordar. Isso é antidemocrático. Agora, discordar é saudável, é democrático, faz parte. Agora, a forma da discordância que tem se visto, e até eu não sei que deputado falou, mas parece um casamento forçado. Não é um casamento forçado. Na verdade, é um casamento, como é que eu posso dizer? Um casamento forçado a partir de um golpe da barriga. Todo mundo quis parir um filho com sobrenome Bolsonaro. Todo mundo quis dizer que era de direita e se capitalizar em 2022 para ser eleito. E agora ninguém quer parir a criança, ninguém quer embalar a criança. A criança foi parida, foram eleitos e ninguém quer embalar a criança. A discussão é saudável, mas da seguinte maneira: por que você votou favorável? Porque nós temos que convir aqui também que existem duas formas de oposição. Tem a oposição saudável, que é aquela que debate, que é aquela que bate o pé, mas diz por quê, mostra suas razões, seus fundamentos para ir contra uma reforma, e aquela oposição que é a oposição pela oposição que nós já vimos no Brasil, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, que foi contra tudo, foi contra a reforma trabalhista, contra o Plano Real, contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PT, quando é oposição, ele é oposição pela oposição. E não pode, isso não é democrático. Agora, você ter divergências dentro do partido é saudável demais. Mas essa divergência é saudável quando as pessoas sabem por que elas estão divergindo. No caso da reforma tributária, é claro que o Brasil precisa de uma reforma, mas um deputado precisa saber o mínimo sobre a República Federativa, o mínimo sobre este país que se chama Brasil, conhecer o mínimo da Constituição, saber o que é uma cláusula pétrea, porque a impressão que fica e as emendas, e foi um recorde, as emendas parlamentares liberadas no dia da votação desta PEC, que foi de 5,4 bilhões, aproveitaram especialmente dois partidos, o PP e o PL. Inclusive o Valdemar da Costa Neto liberou a sua bancada para ir atrás de cargos no governo Lula. Então a impressão que fica é: votaram por facilidade. A emenda parlamentar é um direito do parlamentar. É, claro que é. E é por isso que eu tenho medo do Conselho Federativo. Porque o dinheiro do IBS, que é o Imposto Estado Municipal, é direito dos estados e municípios. É. Mas será que vai se repetir aí esta forma cruel, perversa
de entregar aquilo que é direito dos entes da federação. Então, é direito do parlamentar? É. Mas você aceita e vota a favor? O mínimo que você tem que fazer é explicar as razões pelas quais você votou a favor da reforma tributária. Eu entendo que seja inconstitucional, mas tem gente que não entende. Então defenda a sua posição. Não é chegar a votar sim ou não. Vocês saem dos seus estados, vão para Brasília, tem casa, tem comida, tem plano de saúde, tantos motoristas, dezenas de assessores, faça chuva ou faça sol, o seu salário está lá todo santo mês. O mínimo que você pode fazer, parlamentar que está descontente com os descontentes pelo seu voto no sim, é se justificar. Por que eu votei sim? Porque se você não faz isso, é claro que você vai ficar parecendo aos olhos dos outros um comprado, um vendido, um entregue. Logo, discordar é saudável. Eu saúdo aqueles que discordam mesmo dentro de um partido sobre um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, mas tudo tem que ter justificativa, até mesmo porque o seu voto é um voto que representa a população e a população quer saber por quê. Em especial, uma população que votou em Vossas Excelências, porque Vossas Excelências estavam num partido dito de direita, com um compromisso dito de direita, entusiasmados com as ideias do anterior ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi um dos idealizadores da reforma tributária, mas uma reforma tributária descentralizadora. E agora os senhores estão votando numa reforma tributária absolutamente centralizadora. Quer votar a favor? Vote, mas diga ao seu eleitorado por quê. Agora, José Maria Trindade de Brasília, capital federal, vamos colocar o Zé para todas as pessoas acompanharem. Zé, inclusive esse parlamentar que reclamou no grupo de WhatsApp, uma treta, né? Nesse grupo de WhatsApp dos parlamentares do PL, ele disse que o partido parecia um casamento forçado. Pavinato fez uma boa análise sobre isso e ele lamentou a entrada de Jair Bolsonaro e de aliados de Jair Bolsonaro no partido. Se não fosse Jair Bolsonaro e os aliados dele, provavelmente o PL não seria a maior bancada do Congresso Nacional. O PL seria o mesmo sem Bolsonaro, Zé? Pois é, tá pensando que briga e discussão é só naquele grupo da família lá, onde se lava roupa suja em público? Não, aqui também. Cada partido tem o seu grupo de WhatsApp, deputados aí que têm um pensamento em comum e frentes também tem o seu grupo de WhatsApp. E esse debate aconteceu no grupo do PL. São dois PLs. O que veio com o ex-presidente Jair Bolsonaro, são os eleitos ali, exatamente nesse discurso, e o PL Raiz, que tem compromissos nas bases e que faz aquela política antiga e que precisa dos ares de governo para se justificar. E aí provocou aquele embate inicial. O deputado Eduardo Bolsonaro me disse logo no início da legislatura: nós não vamos nos atritar. O que queremos é manter o líder, Altineu Cortes, e o grupo do Jair Bolsonaro apoiou Altineu Cortes, que já era líder, e ele continua líder do partido. E ele bateu na mesa e disse que garante que o PL não será o novo PSL, que com a saída do pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou bem menor e teve que se unir ao DEM, né, para se transformar no novo partido desse União Brasil. Mas o PL, ele luta entre esses dois grupos. Essa é a realidade, né? Todo partido tem as divergências. O PT, que é um partido antigo e tal, tem várias divergências. Uma frente que apoia mais à esquerda, outro mais à direita, faz um sindicalismo de resultado e assim por diante. No caso do PL, por exemplo, a divisão é explícita. O que não era explícito era esse tipo de debate interno. O que aconteceu? Acompanha esse processo. O PL se reuniu para fechar questão. E aí acharam que fechar questão era duro demais, porque quando o partido fecha a questão e alguém desobedece, ele será expulso do partido. E aí, naquela reunião ali com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né,
ficou claro que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro não queria apoiar a reforma tributária. E um grupo queria. Discutiram as punições. Chegaram à conclusão de que quem pune melhor o político é o eleitor. Então, quem se elege no discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e não apoia o ex-presidente, vai ser punido nas próximas eleições. Esse era o discurso. Mas depois havia ali a possibilidade de reações, não participar de grupos, de comissões, daí o início desse debate no grupo. Lembrando que trata-se de um grupo fechado do PL, né? E é uma reunião permanente. E o líder, Altineu Cortes, decidiu fechar o grupo, só pode postar mensagem quem é administrador do grupo. Se transformou apenas num grupo de aviso. Mas veja bem, ele falou vários partidos políticos que se formam em torno de um presidente da República, como foi o PRN do Collor de Mello, como foi até o PSDB, né, que está ficando menor a cada dia, no Fernando Henrique Cardoso. O PT não cresceu. Quando o Lula assumiu o poder e a Dilma, quem queria ser governo ia para um partido ali próximo e não exatamente para o PT. Veja a situação de hoje. Existe uma fila de partidos para apoiar o governo. Existem deputados e senadores de partidos de oposição ou os independentes, né, como republicanos. Existe a fila querendo apoiar o governo. E essa é a nova estratégia de Lula de captar esse pessoal. Essa disputa aí é normal, existem mesmo dois grupos do PL e é preciso que eles se entendam para o bem do país e para até o funcionamento do PL, né?